pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Oliveira, sou psicopedagoga, analista de comportamento, especialista em neuropsicologia, cofundadora e diretora da Escola Imaculado do Coração de Maria. Eu sempre tenho trazido, nas últimas semanas, algumas reflexões para pais, para educadores, para as pessoas em geral, sobre educação. Alguns pontos que eu acredito que vale a pena a gente refletir. No dia de hoje eu queria comentar com vocês sobre um fato ocorrido numa padaria em São Paulo, que muita gente já deve ter ouvido falar, de uma advogada que teve um momento de surto, E nesse momento, então, em que ela esteve na padaria, ela ofendeu a funcionária, os clientes resolveram defender a funcionária, ela também fez comentários racistas, homofóbicos, contra essas pessoas todas. E no vídeo ela diz claramente que ela é uma advogada internacional e que as outras pessoas não sabem nada, são ignorantes, dá a entender que as pessoas são menos do que ela. Então eu acho interessante a gente começar essa reflexão sobre uma frase que é muito comum se ouvir aqui no Brasil. Você sabe com quem você está falando? Olha só como isso às vezes interfere muito na forma como as pessoas são tratadas. E tem gente que acha que tem que ser tratado melhor do que as outras pessoas por uma condição X ou uma condição Y. Então, para enriquecer essa nossa reflexão, eu queria contar para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu gosto de contar, esses fatos, porque eu acho que isso, de certa forma, faz com que as pessoas se identifiquem, que elas entendam que isso faz parte do nosso cotidiano, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Há muitos anos atrás, eu fui numa reunião de escola, dos meus filhos, e um estava no ensino fundamental 2 e o outro estava no ensino médio. Então, o que eu pensei? Vou primeiro na reunião do menor e depois, então, eu vou na reunião do maior, que está assim mais tranquilo, é ensino médio, eles são um pouco mais independentes. E acabei, então, indo para a reunião, tinha lá 2 professores, era um professor de matemática e a professora de ciências. E era uma escola particular, eu sempre deixei bem claro para os meus filhos de todo o esforço para que eles estivessem naquela escola, então que eles valorizassem aquilo que estava sendo oferecido para eles, porque aquilo era resultado de muito esforço, Não é assim algo que caiu do céu. Nós temos uma condição muito boa, então nós vamos colocar na escola particular, Na verdade, você está indo para uma escola particular porque está sendo feito um esforço para que você tenha um futuro melhor. Então, valorize essa oportunidade. Enfim, então, a gente estava lá na reunião com os 2 professores. À minha frente tinha um casal de médicos, alguns amigos do meu filho eu conhecia, sabia da profissão dos pais. Então, na minha frente tinha pais médicos e do meu lado esquerdo tinha um empresário, uma pessoa muito conhecida na cidade, que não tem um comércio só. Na verdade, essa pessoa é proprietária de hotel, tem assim alguma coisa também no ramo de alimentação. Então, é um empresário assim muito bem sucedido. E aí, então, os professores começaram a reunião e, muito delicadamente, eles estavam tentando dizer para os pais que eles não estavam, isso conversando com os outros professores também, eles estavam representando os outros professores, mas os outros professores também estavam encontrando dificuldade com aquela turma, porque os alunos estavam indisciplinados, os alunos não admitiam ser chamados a atenção, e quando os professores chamavam a atenção, eles contaram, que alguns alunos viravam para eles e diziam assim: você sabe com quem você está falando? Sou eu que pago o seu salário, é meu pai que paga o seu salário. E os professores, então, olha, mas vocês precisam estudar, vocês precisam prestar atenção, isso vai ser importante para vocês no futuro. E aí os alunos respondiam, alguns alunos da turma: não tem problema, porque se eu não passar no vestibular, meu pai compra uma vaga na faculdade. Meu pai compra uma vaga. E aí, isso sendo dito de forma assim, muito educada pelos professores, esperando dos pais algum apoio, algum respaldo. E eis que, para minha surpresa, os 2 pais, que eram médicos, e o empresário começaram a rir, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu fiquei muito incomodada.
fiquei assim angustiada, porque eu pensei, meu Deus, se o meu filho tiver esse pensamento, eu fracassei na educação que eu dei para ele. Porque eu sempre valorizei muito essa questão de valores, de respeito, de respeito ao professor, de valorizar o trabalho do outro. Então, se o meu filho tiver esse pensamento, eu falhei na minha tarefa, na minha missão de educadora. E aí, então, eu tentei conversar com os professores, mas como eles estavam envolvidos com os pais na reunião, não deu para conversar. Saí de lá, assim, bem angustiada. E aí, o meu filho mais velho, então, veio até mim. Eu estava, assim, praticamente chorando. Eu estava, assim, muito decepcionada, pensando se o meu filho mais novo tinha aquele tipo de atitude também, porque os professores deram a entender que era a turma toda. E aí, então, meu filho me acalmou, e enquanto a gente ia em direção à classe, onde seria a reunião dele, ele falou assim, mãe, olha, conversa com aquela professora, era uma professora de história, que ela também é professora do irmão, né? Era a professora do filho mais novo, então ela poderia dar mais informações de como era o comportamento do meu filho mais novo em sala de aula. Ela sentou comigo na biblioteca e aí eu acabei desabafando, falei para ela, olha, eu escutei isso, eu estou muito angustiada, porque se ele tiver esse tipo de comportamento, eu sinto que eu fracassei na minha tarefa de educadora. Eu não soube educar bem meu filho. Se meu filho não tem valores, que tipo de mãe que tipo de educadora, né, eu sou? E aí, então, ela me acalmou, disse que ele não pensava assim, que era para eu ficar sossegada, porque os valores que eu tinha ensinado, ela conhecia meus 2 filhos, ela falou assim, eles têm isso muito solidificado neles, você pode ficar sossegada, eles respeitam os professores, eles respeitam os colegas, eles entendem perfeitamente toda a situação e eles sabem muito bem o lugar deles. E eles agem realmente como você espera que eles ajam. Eu fiquei mais tranquila e eu estou contando isso para vocês porque eu vejo nesses tempos, e eu sou psicopedagoga, então atendo muitos pais, né? Tenho contato com pais, com escolas, com educadores, e eu vejo assim uma preocupação tão grande às vezes, né? E mesmo as escolas, e eu não estou criticando, gente, de forma alguma o conhecimento. O conhecimento, ele é muito necessário, tá? Então eu não quero que as pessoas vejam isso como uma crítica, é uma reflexão. Então, eu vejo que muita gente está preocupada com o ranking do vestibular. Aos 3 anos o pai vai visitar uma escola, o seu filho vai ser preparado para o mercado de trabalho, aos 3 anos. Aqui nós temos o ensino bilíngue, então o ensino bilíngue virou a moda do momento. Todas as escolas parece que têm que aderir ao ensino bilíngue. Gente, nós estamos esquecendo de um detalhe muito importante, que é formar pessoas. E veja, eu não estou criticando o ensino bilíngue, eu não estou criticando o conhecimento, não estou dizendo que ele não é necessário, que o conhecimento não é necessário de forma alguma. Eu estou dizendo que nós estamos falhando na nossa tarefa de formar pessoas. Os pais, em primeiro lugar, porque como diziam nossas avós, a educação vem do berço. Então a gente não tem que achar graça quando o nosso filho diz para um professor, fica quieto que sou eu que pago o seu salário, você não sabe com quem você está falando. Nós não temos que achar isso engraçado, isso não é engraçado, isso é lastimável. Porque o conhecimento, vou dizer novamente, o conhecimento existe para transformar as pessoas em pessoas melhores. Lembra daquela advogada que eu contei para vocês? O que adianta ela ser uma advogada internacional se ela não sabe conviver com as outras pessoas, se ela não sabe respeitar as outras pessoas, se ela não compreende, se ela não tem tolerância às diferenças? Você contrataria um profissional assim? Pensa comigo. Então, eu penso que esse momento é o momento de nós refletirmos muito, sim, sobre a educação, sobre essa valorização do conhecimento e até que ponto nós estamos investindo na formação da pessoa, em que momento nós estamos cultivando valores. E isso eu digo primeiramente para os pais, porque eu já vi pais ensinando coisas para as crianças
que são inadmissíveis. Por exemplo, filho, se fulano te bater, você devolve, bateu, levou. Mas é assim que a gente ensina? Depois, quando ele for maior e ele agrediu uma pessoa, aí tudo bem. Se ele matar uma pessoa, como aconteceu com aquele rapaz, o João Alberto, no Sul, então tá tudo bem. Ele é segurança, ele levou um soco, então ele vai devolver o soco e ele acaba matando uma pessoa. Então tudo bem. Então nós temos que refletir muito sobre essa questão. A formação humana, até que ponto o conhecimento é importante e como é que o conhecimento tem que ser conduzido para transformar pessoas, para transformar as pessoas em pessoas melhores. Essa história de que você sabe com quem é que você está falando, gente, isso não existe. Nós somos todos seres humanos. Eu gosto muito do Mário Cortella, quando ele faz uma denominação, né, para esse tipo de gente que pensa assim. Sabe com quem você está falando? Você é o vice-treco do subtroço, ou seja, nós não somos nada, né? Nós não somos nada, nós somos apenas seres humanos, independente da nossa condição social, do nosso dinheiro, de quem nós somos, do nosso grau de instrução, nós não temos direito de humilhar ninguém. E nós vivemos um período em que parece que se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de autoridade, isso me dá o direito de ir pisando nas pessoas, de forma alguma. Então, nós que somos pais, que somos educadores, nós temos que realmente investir nessa formação de valores, do respeito pela pessoa humana, da solidariedade, da tolerância. É assim que a gente transforma o mundo, é através da boa educação. Tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção de vocês, espero ter contribuído aí para mais um momento de reflexão. Tchau, tchau, pessoal, até o próximo vídeo.